Ô, Karina, me conta uma coisa. Você. Onde é o seu consultório? Que bairro é aqui em Curitiba? No Bigorrilho. Ah, eu morava aí no Bigorrilho, pertinho. Que delícia. E você atende só presencial ou você atende online também? Né? Atendo online também. Atendo os dois. Ótimo. E você hoje está atendendo o quê? Qual a tua clientela? Principalmente mães. Eu fiquei só com adultos, né? Ainda tenho algumas crianças que eu atendia, mas assim, cada vez mais eu tenho focado em atender mães. Tem Tá. sido, E a procura para atendimento de mães é grande, Karina? tem sido, tem sido. Tem sido. Ai, ai, tem sido, é ótimo. Quer dizer, não, olha, as coisas deram uma piorada, tem sido. Mas você sabe que também, desde que eu atendo, obviamente, a procura de terapia mesmo aumentou demais logo depois que a pandemia começou, assim. E Sim. desde então, é uma coisa enlouquecedora de gente precisando de processo terapêutico. Para você também foi depois da pandemia? Foi muito. Na verdade, assim, quando começou a pandemia, fazia pouco tempo que eu tinha voltado a atender. Então eu tinha, porque meu caçula fez 1 ano na pandemia. Então, eu tinha, né, tinha acabado de começar a retornar ali, ainda estava aos pouquinhos, e aí quando começou a pandemia, cada vez começou a, né, aparecer mais. E o online, eu não atendi online antes da pandemia, eu tinha uma resistência enorme com o online. Ah, é? Nossa, eu achava que não é muito pessoal, é muito distante, mas aí eu estava super restrita aqui, né? Eu só atendia Curitiba. E aí, quando começou a pandemia, que começou online, que eu comecei a poder atender gente de fora, eu comecei a ver, né, o tamanho dessa, o quanto isso pode aumentar, eu achei muito incrível, assim. E aí, mas eu não consigo sair do presencial também, não. Eu tenho um carinho especial pelo presencial. Ah, Eu, mas é gostoso atender presencial, né? Óbvio que tem um impacto diferente, né? Tem uma questão de troca de energia, literalmente, né? Porque a gente troca íons, troca, né? É diferente, é diferente. E eu acho que tem alguns casos, eu particularmente, né? Que não dá para atender online, assim, por exemplo, você vai atender um transtorno borderline. Eu não atendo online, eu não atendo hoje. Porque não tem, para mim, eu não me sinto segura, porque o borderline tem muitas características assim do corpo da pessoa que às vezes você não consegue enxergar, né? São pessoas que precisam de uma conexão muito forte para a terapia dar certo, e às vezes no online a pessoa não consegue. Eu acho que depressões muito fortes, eu acho que também a pessoa precisa de gente ali, a sim, depressão profunda, apesar de que muitas vezes para pessoas de depressão profunda é mais fácil começar no online, porque ela não quer, né, não já está no ponto de não sair de casa. Mas eu acho que é importante o ao vivo, para a pessoa sentir literalmente a energia de vida, né, do outro psicólogo. Eu acho que em alguns casos o presencial é super é muito mais essencial, assim, e eu não abriria mão. Não sei se você tem também essas percepções, assim. sim, eu acho que sim. Acho que tem casos que parece que eles são para o presencial, né? É mais. É, que bom. Ô, Karina, a gente veio aqui conversar hoje sobre neurociência e o impacto que isso tem na nossa vida profissional. Eu acho que eu nunca fiz um neurocafé com esse tema. Devia ter feito, Aham. né? Mas vamos começar a fazer mais. É, E nem sei se você sabe por que que eu te sugeri esse tema, você sabe? Não, exatamente não. Para você ainda, né? Você entrou quando no PNP? Desde o início. Eu assisti Desde a as aulas primeira ao vivo turma. lá quando você estava grávida. No... Nossa, Karina, desde a primeira, então você já vai fazer 2 anos agora, em novembro, né? Aham. Desde a primeira turma. Legal. E você acha que o PNP resolveu as dificuldades emocionais dos pacientes que você tem? Muito, com certeza. Acho que mudou totalmente meu olhar, assim, né? Até, não sei se eu já puxo para Ah, esse lado, já vai, mas é que é assim, normal. tá? É porque a partir dali foi onde eu fui decidindo para onde focar, assim, né? E acho que o primeiro ponto que me pegou muito foi a aula de vínculo, assim, para mim foi a primeira de mudança no meu olhar profissional mesmo, porque assim,
eu sempre fui mais, eu sou mais afetiva, eu sou mais, né, assim, eu tenho um lado mais emotivo, enfim. E eu sempre achei que eu tinha que ser mais dura, que eu estava errada, que eu estava fazendo alguma coisa errada, assim, que eu era muito uma terapeuta, uma psicóloga muito mole, né, Uhum. muito assim. E eu sempre me cobrava muito isso, eu achava, né, eu sempre ficava naquele, ai, será? Eu me lembro quando eu comecei a fazer terapia na época da faculdade, e que eu brincava que eu não gostava de ir na terapia porque eu ia lá para levar a paulada, né? Eu ia lá para eu saía muitas vezes pior. Sabe que eu também falava isso. Ai, eu vou sair me sentindo mal. Que coisa horrível! Eu ia sem querer ir, mas aí eu estava no último ano e o professor tinha pedido para ir, né, para a gente fazer, porque a gente estava começando a estagiar. E eu saía de lá assim, eu pensava, nossa, mas eu não quero ser assim, que coisa ruim, né? A gente ser assim, enfim, não quero ficar dando paulada. Mas, como psicóloga, eu não era assim, mas eu achava que eu estava errada. Eu achava que eu tinha que ser lá, né, igual aquela minha psicóloga. Então, quando a gente teve a aula de vínculo, para mim, nossa, foi assim como explodiu o mundo, assim, do tipo, eu não estou fazendo nada errado, tá tudo bem, né? Uhum. Esse foi o primeiro grande impacto, assim, para mim. Eu nunca me senti assim tão acolhida. Eu sempre falo isso lá no grupo, né, assim, do pessoal. Falo para as minhas amigas que depois foram entrando no curso também do quanto esse lugar da gente se sentir acolhida, se sentir pertencente, assim, né? Nossa, não sou mais daquele grupo dos psicólogos que acha que tem que ficar dando paulada para os pacientes, né? Acordarem, sei lá. E tem esse outro olhar mais do vínculo, né? Do afetivo. Acho que isso foi a primeira grande transformação, assim, para mim. É. Talvez por isso que hoje ali no grupo a gente tem muitas pessoas falando, ah, tem um adulto tal que precisa de atendimento, mas quero que já tenha feito os módulos para você ter certeza. Já fez o módulo, pelo menos ela vai entender, né, que ela pode ser diferente, que os conceitos são outros, né? Legal. Mas deixa eu te contar por que que eu escolhi, por que que eu pensei em você. Ah, por que que eu pensei em você? Eu não sei, eu só pensei em você. Já estava ali na lista, já tinha me dito que eu queria participar. E aí, eu queria falar de neurociência hoje de uma maneira que não fosse tão técnica, com um tema tão específico como uma psicopatologia. E eu tenho usado na minha vida os conceitos de neurociência de uma maneira muito forte, né? Óbvio, sempre usei, né? O motivo de eu aplicar no meu trabalho é porque eu aplico em mim e dá certo, e, né? Não é só por causa da pesquisa, porque em todo o meu entorno, com os meus filhos, com o meu marido, com a minha família, com o meu trabalho, com vocês, eu aplico e é impressionante como isso muda. E eu comecei a perceber que as pessoas não. Assim, existe uma percepção, acho que por causa das redes sociais. Na verdade, acho que não é por causa das redes sociais, acho que a gente tem essa percepção de mundo mesmo, que o psicólogo, a pessoa da área de saúde, ela fala sobre aquilo, ela aparece lá, né, sempre fazendo as lives, sempre não, a maioria das vezes que eu apareço formalmente aqui, eu me arrumo, eu me preparo, não é? Não estava acontecendo, a vida estava acontecendo, de repente eu parei de fazer uma live, né? Existe uma preparação, um planejamento, então eu acho que as pessoas têm a sensação que a minha vida, ela está sempre sob controle, que a minha Aham. vida não precisa das técnicas que eu ensino, né? Como se o que eu ensinasse fosse para outras pessoas, mas não servisse para mim. E para a gente é tão óbvio que não é assim, né? É óbvio. Só que eu acho que como ser humano, que até vocês como alunas muitas vezes falam, nossa, Franciele, como a gente falou, mas é óbvio que eu sou todo mundo igual, né? Que como a gente tem esse filtro natural, né, de olhar a outra pessoa e falar, então ela não precisa, e a gente mesmo se segrega. Eu comecei a perceber que as pessoas fazem isso comigo e né, nas redes sociais e com os psicólogos, enfim, de segregar, elas se segregam. Aham. Né? Eu tenho problemas, esse psicólogo não tem, e essa pessoa da área de saúde não tem. E eu acho que a gente faz isso com várias pessoas. E eu falei, nossa, eu preciso falar mais sobre que nós temos também, que a gente tem que aplicar isso na nossa vida e que é exatamente por isso que a gente consegue ajudar os outros, né? Não é porque a gente não tem, é porque a gente não tem muitas vezes patologias, mas a gente vive uma vida com problemas, com questões, né? E aí eu lembrei de você num dos nossos Entre Nós e Para Nós. Eu acho que foi o primeiro que você participou, ou o primeiro que você falou,
Aham. Você Eu fala, já falei, faz eu tempo. participei de todos, mas eu não falava. Então, acho que foi o primeiro que você teve coragem de falar. Acho que a gente estava falando sobre exposição, eu acho. O medo de se expor, né? E aí você falou, e aí que eu te conheci, porque eu não te conhecia, só te conhecia assim dos grupos e tudo. E aí você trouxe questões da tua vida, dos teus filhos e tudo. E depois de um tempo, acho que agora, nos últimos, você até falou: olha, a decisão que eu tomei de não atender mais crianças foi por causa de um dos nossos grupos do Entre Nós e Para Nós. E aí, para quem sabe, gente, o Entre Nós e Para Nós é um grupo lá do PNP, que é o Programa para Psicólogos, é um grupo terapêutico. Ele não é uma terapia, mas ele é um grupo terapêutico onde a gente fala sobre temas e a gente tem aquele espaço para que a gente se acolha, para que a gente discuta, para que a gente entenda temas que às vezes não são da neurociência, são nossos, né, do ser humano. E aí eu falei, então eu vou chamar a Karina. A Karina, eu sei que viveu essa experiência, né? E acho que a gente pode conversar um pouco sobre o impacto do conhecimento da neurociência, dos grupos, do acolhimento na nossa vida, né? O que isso faz para a nossa vida. Então, eu vou deixar você falar um pouquinho e eu vou te fazendo perguntas. Tá bom, porque senão eu desando a palavra, você vai Vai lá, vai lá. cortando aí, mas acho que assim, o Entre Nós e Para Nós, o curso inteiro, né, assim, eu sempre falo que eu não saio mais, mas para mim o Entre Nós e Para Nós é assim, é sagrado, assim, se eu precisar, ele geralmente é na quinta, essa vez foi na sexta, eu reagendo paciente, porque para mim eu não perco, assim, e porque realmente ele teve esse impacto assim na minha vida. Eu acho que o primeiro lugar é que a gente também se coloca nesse lugar que você falou, de que às vezes o psicólogo tem que ter, né, sei lá, essa postura, esse distanciamento. E quando a gente conversa entre psicólogos e a gente vê que tá todo mundo angustiado igual, todo mundo tem medo de exposição igual, todo mundo tá, né, às vezes um pouco inseguro nas suas decisões igual. Nossa, você fala assim, nossa, né, as pessoas também são, todo mundo aqui é humano, né? Ninguém tá vivendo a teoria com facilidade. Tanto que quando você me falou ontem, né, para fazer o Neurocafé, eu fiquei super nervosa. Porque falei, meu Deus, não tem estrutura para ir falar ao vivo com a Fran. E aí eu lembrei de uma frase que eu anotei uma vez, até anotei ela aqui para mim, ó, de hoje, para lembrar, de um TED que você passou da Brené Brown, que ela falou que vulnerabilidade não é fraqueza. Isso para mim ficou assim um mantra da vida, assim, do tipo, calma, tá tudo bem, você vai ficar nervosa, mas vai dar tudo certo, né? E ver que outros psicólogos também ficam assim, também se sentem assim, para mim foi uma das coisas mais incríveis, assim. Mas nos Entre Nós, foi muito forte, assim, as minhas decisões, porque até essa decisão que eu tomei de atender adulto foi de um Entre Nós que a gente falou sobre gestão de tempo. E que, Nossa, aquele foi muito impactante, né? E olha o tema, Karina. Não tem nada a ver. sim, mas é porque o que que aconteceu? Porque eu já vinha com esse olhar de começar a atender mais adultos desde que a gente começou a estudar desamparo. Porque eu trabalhava com crianças, eu comecei a perceber que orientação de pais talvez tivesse mais impacto do que atender a própria criança, porque não tinha como você desvincular um do outro. E aí o que eu comecei a ver foi que esse olhar que a gente tem com a criação de filhos, que não era um olhar que eu tinha antes de ter filhos, né, dessa criação mais respeitosa, com, né, mais afetiva, enfim, eu comecei a ver o quanto isso pegava nas próprias mães. Então, mães que tinham vindo de educações muito tradicionais, o quanto era difícil quebrar isso. E aí, quando a gente estudou desamparo, isso para mim ficou muito claro. Eu falei, gente, eu preciso atender as mães. Né? Essas mães foram desamparadas, sofreram um monte nas suas infâncias, elas não têm suporte para dar essa educação que elas estão querendo dar. E aí eu comecei a focar mais na maternidade, mas eu ainda estava. E aí eu acabei que acontecia. As pessoas mandavam mensagem, eu queria orar para o meu filho, eu falava, eu não quero mais atender criança, mas puxa, mas não foi, alguém me indicou, eu queria muito, tá difícil de achar, e tá bom, acha um horário. E eu comecei até aumentar os horários que eu tinha me disponibilizado a atender. O meu filho do meio, que é o mais grudento, ele começou a ficar bravo, ele acordava cedo, ele falava assim, você vai trabalhar hoje? Eu não quero que você trabalhe. Porque eles estavam acostumados comigo um pouco mais, né? E aí, quando chegou nessa aula de gestão de tempo, que eu me dei conta, eu falei, eu preciso respeitar o meu limite. Dentro daquele exercício que a gente fez lá de colocar na caneca, né, o que que cabia, a minha grande prioridade nesse momento da minha vida são meus filhos. Né? Eu amo meu trabalho, eu trabalho bastante, mas assim, eu não vou abrir mão de estar com eles nos tempos que eu gostaria de estar. Então eu comecei a reduzir, comecei a fazer o trabalho, né, contrário.
E aí, o que que me veio de parar de atender criança? Porque eu acho que realmente criança demanda mais, né? Assim, você tem É reunião com responsabilidade. escola, te cortei. Não, eu que te cortei. Eu te falei demanda porque a responsabilidade é muito maior. Sim. Sim, e aí você vai fazer, é todo um globo, né? Você vai fazer reunião com escola, você vai fazer reunião com pais, às vezes pais separados, você precisa remanejar a agenda para conseguir o pai, conseguir atender a mãe, né? Então, assim, toda essa rede acaba te tomando mais tempo Sim. também, né? Então, quando eu olhei ali que não cabia tudo, eu falei, eu preciso tirar alguma coisa daqui. O que que vai ser? Né? E aí eu consegui bancar minha decisão, que já estava tomada antes, mas que cada vez que alguém vinha, eu tenho uma criança para te encaminhar, tá bom, eu atendo, né? Então, não, não, agora essa minha decisão está tomada, né? E a partir dali eu consegui bancar, e foi muito forte, assim, para mim, esse entre nós, porque antes eu estava naquela, assim, eu tinha decidido, mas eu não bancava, né? Uhum, uhum. Que legal, hein? É muito legal a gente ver, né? Como que os pequenos detalhes e o que, que isso tem a ver, né, com neurociência. A pessoa vai perguntar. Tem e não tem, né? Porque eu resolvi fazer o Entre Nós, porque eu ia vendo os alunos agonizando com temas, né? E as pessoas agonizando ou me pedindo para atendê-las. E ó, imagina que eu consegui atender na terapia todos os alunos, nunca, né? Não. E com temas muito parecidos da profissão. E eu falava, mas isso você pode falar no grupo, né? E não tenho coragem. E aí eu comecei a olhar para mim mesma e falei, nossa, eu acho que a gente não recebeu uma formação de psicólogo. E eu acho que a gente não recebe isso em formação de graduação nenhuma, nenhuma de nenhum curso. A questão de você poder ter o seu par, o seu colega de trabalho, de profissão, como alguém que você se vulnerabiliza com ele. A gente aprendeu a competir ou pelo menos a se proteger, né? Eu acho, eu não lembro do meu curso, eu fiz PUC aqui no Curitiba, meu curso foi muito bom. Mas a gente não tinha essa questão de competição. Eu não sou uma pessoa competitiva. Aliás, eu nunca nem gosto, nunca entrei em esportes competitivos, mas eu aprendi a me proteger na faculdade, né? E sempre cresci com essa impressão profissionalmente de que eu não podia mostrar para os meus pares que eu não sabia, que eu não estava bem, que, entendeu? Né? Acho que a gente tem essa formação. E aí, quando eu comecei a estudar neurociência, eu comecei a entender que era exatamente isso que nos adoecia, né? Que adoece os pacientes, que adoece os grupos, né? Essa tentativa de estar o tempo todo se protegendo da sua própria humanidade. Sim. Que é o conceito básico de neurociência, é o conceito básico de vínculo que você falou da aula de vínculo, né? Que para a gente mudar, a gente precisava vincular. E aí eu via você com temas e eu falei, gente, eu acho que eu vou precisar fazer alguma coisa para que essas pessoas tenham um espaço de vínculo, mais do que as aulas, porque senão elas podem absorver todos os temas, mas elas não vão ter um espaço para elaborar elas mesmas no grupo, que é diferente da terapia também, né? A Sim, terapia individual, a gente vai lá, faz, lida com as nossas questões, mas quando a gente lida no grupo, você se humaniza muito mais. sim. Sim. Porque eu acho que vem muito desse lugar, assim, da gente enxergar entre os pares, né? Eu acho que é muito diferente, até se fosse uma terapia de grupo, mas com outras pessoas, não teria o mesmo impacto que tem a gente estar entre psicólogos. É, é, é muito forte, né? Esse processo de poder. Eu acho que a palavra é se vincular mesmo, se humanizar, né? Para você conseguir gerar mudanças em si mesmo, né? Dentro do grupo, né? Até o último que a gente fez foi sobre tolerância. Você tava, Karine? Tava uma parte. Você teve que sair mais cedo. É porque eu fiz na sexta, né? Você Sexta. teve que sair cedo. E a hora que a gente saiu daquele entre nós de tolerância, a gente fez sobre tolerância e intolerância, né? Essa questão na nossa vida, enfim, na nossa prática, a gente falou de várias questões. A hora que eu desliguei o computador, eu tive uma sensação assim que a gente estava mudando o mundo, sabe? Uma sensação porque me impactou muito, assim, de falar, meu Deus, olha sobre o que a gente está conversando. Porque eu não tô vendo ninguém conversar sobre isso, Aham. Pelo né? contrário, eles estão muito intolerantes, né? Tá É, muito difícil conversar sobre qualquer coisa. sobre qualquer coisa, inclusive sobre as nossas diferenças, né? Ainda mais agora com a questão do voto e
E aí, a hora que eu desliguei, eu falei assim, nossa, olha a importância da gente poder conversar sobre isso como seres humanos. Não é como proceder, é como seres humanos, como profissionais, quem atendem pessoas e tudo. Então, eu sei o quanto isso muda mesmo. O que mais que você acha que mudou, Karina, na tua vida, assim, dos conceitos que você usa hoje e que andam junto com você de mão dada? Ah, eu acho que, né, de certa forma, tudo, né? Acho que poder é um outro olhar para a minha própria vida, com certeza, né? Eu tenho na minha agenda aqui, eu tenho algumas frases que você fala, eu anoto aqui, ó, tá aqui para eu lembrar Ah, eu sempre. quero saber Aquele que do, frase você ó, tem. eu posso errar, eu tenho valor e eu posso ser gentil comigo. Ah, que E legal. uma outra que você falou que eu anotei, que é quando você foca no seu esforço, você tem mais saúde mental. Essas aqui são as que estão aqui, os meus mantras diários, porque essa do quando você foca no seu esforço, você tem saúde mental, acho que é uma parte, assim, que também eu fui olhando para minha vida depois do curso, de que, assim, acho que a gente tem uma coisa muito grande de que você tem que fazer tudo, né? Ah, eu tava muito assim, quando eu comecei o curso, eu pensei, nossa, que legal, vou tentar fazer trabalho em empresa, fazer palestra em empresa, sei lá, criar alguma coisa, criar um curso online, vamos inventar alguma coisa. E aí, com o tempo, porque não sei, a gente tem essa sensação de que a gente tem que estar correndo, né? De que a gente tem que estar, nossa, você tem que chegar em algum lugar, você tem que, nossa, você tem 10 anos de formada e você está só na clínica, o que mais que você faz, né? E aí eu comecei a ter um outro olhar a partir dos nossos estudos de neurociência, num lugar, num olhar de parar de competição, né? De a história do outro, é a história do outro, a minha história é a minha história. O olhar da vulnerabilidade também, nossa, aquele TED da Brené Brown que você passou foi um que me marcou muito, assim, desse olhar. É, mas também me fez pensar do quanto eu estou fazendo as minhas escolhas conscientes agora, do quanto eu parei para olhar para as minhas escolhas e dizer assim, nesse momento da minha vida, eu tenho 3 crianças pequenas, eu não tenho que criar nada, eu não tenho que correr atrás de nada. Tá tudo bem eu diminuir o ritmo, né? E isso, acho que veio muito forte também desses grupos, de ver várias pessoas recomeçando depois de uma carreira enorme no RH, e se permitindo sair e começar na clínica, né? Quer dizer, gente que não tem medo de começar lá depois dos 50, né? Depois dos 60. E eu aqui travada, achando que com 34 eu deveria estar em algum lugar, né? Tipo assim, sei lá. E aí isso me fez desacelerar um pouco. E eu achei isso, pra mim, foi uma sacada muito grande, assim, de que tá bom, tá tudo bem desacelerar. Né? Tá tudo bem que cada um tá no seu lugarzinho. Hoje, o meu foco são também os meus filhos, então tá tudo bem eu desacelerar. Uhum, Foi uhum. um outro, assim, um ponto que foi bem forte pra mim, dos olhares do curso, assim, de respeitar mais o meu tempo, de seguir o meu planejamento da minha vida e que isso não tem respeito a ninguém, assim é minha. Sim, sim. Que também é uma coisa que fica subentendida, eu acho, no mundo, não é só no curso de psicologia, mas aí a gente entra nas redes sociais, né, e vê uma pessoa, eu mesmo, vocês são meus alunos, entram lá e faz certo fazendo isso, faz certo fazendo aquilo, dá uma sensação de que não estou fazendo nada, Hum. né? Estou ficando para trás, que é o fear of missing out aí que é um novo medo, né? Um medo na verdade esse medo sempre existiu, mas agora que a gente tem mais informação, a gente compara mais, né? E Ah, está fazendo, de não estar produzindo, de não estar tendo aquele trabalho. É, isso sabe qual que foi um dos temas de neurociência que mais me ajudou com isso? Porque isso é uma coisa que a gente vai ter que fazer a vida inteira, né? Acho que como profissional de psico ou de qualquer profissional, né, para quem aqui também não é, se regular em questão a se comparar com o que o mundo está fazendo, é algo que a gente tem que fazer a vida inteira. E para mim é um parâmetro de saúde e doença, né? A maioria sim, dos pacientes que eu tenho hoje, mais os homens até do que as mulheres, isso é da minha percepção, não é de estudo. Eles se comparam mais no sentido de trabalho, de sucesso, de dinheiro. Então, quanto mais amigos as pessoas crescem, mais eles se sentem nessa obrigação e começam a ter crises de ansiedade, pânico, insônia, por causa dessa comparação, porque é um tipo de desamparo repetido, né? E eu aqui sozinha que dá conta de tudo. E as mulheres também têm, as mulheres têm por outros motivos, é pelo todo, né? É por eu existir, são outros motivos, mas
a minha percepção não é de estudo. Mas o que mais me ajudou nesses estudos foi a ciência do pertencimento. A gente teve uma aula, né, de neurociência do pertencimento, e eu comecei a estudar neurociência social quando eu estava no mestrado. Na verdade, antes do mestrado. Eu comecei a estudar quando eu já trabalhava com grupos, eu trabalhava crenças limitantes com os grupos de empresa, com diretoria, com VP, só com os grupos assim, que tinham umas crenças daquelas difíceis, sabe? De eu não posso me expor e tal. E dava certo, só que eu vi que faltava uma coisa. E aí eu comecei a estudar o poder da ocitocina através dos estudos de neurociência. Foi o que me levou ao mestrado. Na verdade, foi uma coisa que foi me levando a outra, né? E quando eu comecei a entender que nas relações sociais que a gente tem a biologia do pertencimento, que a gente nasceu para pertencer, né, Gabi? Nascemos para pertencer. E que se a gente não cuidar, essa distorção vai fazendo com que a gente vire uma pessoa que a gente não é, ou buscando uma carreira que não é minha, um sucesso que não é meu, uma ideia de progresso que não é da minha essência, que isso nos adoecia totalmente, né? E aí eu comecei a falar, nossa, isso aqui tem que ser o meu parâmetro de vida, entender que eu sou um ser, que eu vou cair nesse lugar, comparação, eu tenho que me ajudar com muito amor com as pessoas certas a não cair nesse lugar. Perfeito. E esse é um olhar que eu tenho muito comigo, né? E aparece muito no consultório, porque assim, como eu trabalho com mães, né? Eu brinco que hoje está em alta é a maternidade do Instagram, né? Então as pessoas olham lá aquelas socialites, aquelas atrizes que tem, sei lá, 3 babás, que tem, né? Quem faça comida, quem lave a louça, quem cuide de tudo, e estão lá com recém-nascido, magras, maquiadas e de cabelo escovado, Sim. né? E as mulheres chegam frustradíssimas em terapia, achando que estão fazendo tudo errado, porque elas não dão conta, né? E é muito engraçado. E aí, esse olhar, essa aula da neurociência do pertencimento, eu acho que eu já assisti ela umas 3 vezes, assim. Tem até esse Boa. teste é dela, né, que você passa, esse da Brené Brown. Ela Porque ela é, para mim, ela é uma base de tudo, assim, esse olhar da gente se sentir pertencente. E eu vejo isso muito, né, entre as mães, porque assim, a gente está mudando esse olhar da visão de criação de filhos. Então as mães chegam assim, eu sou do olhar da criação com apego, eu sou do olhar, né, ali da criação neurocompatível, eu tenho esse olhar de infância, eu tenho que ser a mãe perfeita. Eu não posso mais errar, né? Para eu pertencer a esse grupo dessas mães, eu não posso mais tem que ser amorosa 24 horas por dia. É interessante porque ninguém fala isso, né? A Márcia não fala isso. fala. Mas é interessante. É uma interpretação da pessoa, né? Sim. E elas vêm com esse, mas é muito interessante, eu acho que essa aula da neurociência do pertencimento, ela me diz muito sobre isso, porque eu acho que vem muito forte desse lugar do se sentir pertencente. Então, se eu não pertenço mais ao grupo das mães tradicionais, eu tenho que pertencer nesse grupo. Para eu pertencer a esse grupo, eu tenho que fazer tudo igual esse grupo está fazendo. E aí, quando você começa a humanizar, é muito engraçado, porque eu tenho no Instagram ali, né, que eu sou mãe de 3, tenho alguns videozinhos dos meus filhos, e aí muita gente chega pra mim e já manda mensagem assim: eu queria marcar um horário com você, porque eu vi que você tem 3 filhos, e eu não tô dando conta com 2, então talvez você possa me ajudar. Né? Eu acho isso muito engraçado, porque eu já falo logo de cara, né? Eu falo na primeira sessão, já converso sobre esse olhar, de assim, da onde você tem essa ideia de que eu dou conta com 3? Uhum. O que é dar É conta dar para conta, cada um? né? Dar conta é estar bonita na rede social. É isso que é a questão. Eu acho que a neurociência do pertencimento, a neurociência social, ela. Sabe que a área que eu sou mais apaixonada é a neurociência social. Não é nem a neurociência afetiva, é a social. Só que são as universidades que estudam isso são pouquíssimas. Aqui no Brasil não tem. Tem uma nos Estados Unidos que estuda e uma, se não me engano, na França. É pouquíssimo quem faz pesquisa de neurociência social, porque é um estudo novo, né? Uhum. Novo de algo velho. Porque neurociência é estudo, ou seja, de como a gente funciona como ser humano. Mas eu acho isso tão maravilhoso, porque cada vez mais que a gente vai se aprofundando, a gente começa a olhar para as escolhas de vida nossa, de todo mundo, através desse contexto social, né? Inclusive, está entendendo as psicopatologias todas, né?
a gente entende que a ansiedade é medo, medo, né? Então a pessoa tem uma aversão ao erro, ao medo, e ela começa a criar um processo ansioso. A gente entende que a maioria de nós tem desamparo na infância. Todo mundo que fala de desamparo fala, somos uma geração de desamparo. Todo mundo chega a essa conclusão, né? Isso. E fala de trauma, fala, somos uma geração de trauma. Nós, os nossos pais, os nossos avós. E aí a gente mesmo começa a se humanizar e falar, então a gente tem essa geração toda, eu sou essa geração de trauma, eu sou essa geração de desamparo, né? E eu ainda tenho biologia social que me faz querer ser aceita. Nossa, gente, é É, muito pouco. sim. Ô, Karina, o que que é o principal para você hoje, assim, que você acha? Eu entendi que o vinho transformou a questão da psicologia, sociedade, neurociência social, né? Que a gente está falando aqui também. Mas hoje, quando você vai no teu atendimento, nas tuas questões profissionais, assim, o que que você acha que é o principal da neurociência, que é algo assim que é teu carro-chefe, tua linha mestra? Puxa vida. O que que te Eu acho mudou? Não fazia antes, mas pergunta mais que específica. O que que você fazia antes e que você hoje em dia faz diferente? eu acho que isso, assim, o que mais mudou radicalmente foi a questão do olhar do desamparo. Aprender sobre desamparo. Eu nunca tinha ouvido falar em desamparo, né? Não é sei lá, algo que a gente estuda na faculdade, né? É milhões de outras coisas, menos desamparo. E quando a aula ali de desamparo aprendido, até uma amiga minha entrou agora na última turma do teu curso, daí ela me mandou uma mensagem, ela falou, Karina, tudo é desamparo. Eu falei, sim, é isso, tudo é desamparo, né? Porque você começa a olhar, às vezes as pessoas chegam no consultório se culpando muito por causa de tudo que elas, eu escolhi isso, mas eu devia ter escolhido outra coisa, eu fiz isso, mas né, não devia ter agido assim, tal forma. E parece que você sempre vai chegar na base do desamparo, né? Assim, no olhar de que é isso, faltou amparo. Então, assim, a partir de agora, e eu acho que isso muda muito, o olhar da neurociência para mim, a grande chave foi assim: a partir de agora, você pode se amparar. Você não vai mudar o desamparo que ficou para trás, né? Mas você pode se amparar e você pode fazer diferente na sua vida a partir de agora. E Então, você acolher esse lugar, como a gente ampara, né? sim, sim. E por que que você acha que isso mudou a maneira que você faz psicologia? Porque o foco é outro, né? Eu acho que o foco muda muito, assim. Você começa, primeiro que você consegue olhar com mais carinho para a tua própria história, assim. Eu acho, eu particularmente na minha vida, eu não achava que eu tinha sido desamparada, né? Eu tive pais muito incríveis, né? Assim, que Não, lá, hã? eu também não. Até estudar. Até estudar o desamparo. Então, assim, às vezes a gente tem a ideia, nossa, só sofreu desamparo quem teve uma educação violenta, enfim, não. E eu acho que isso é uma coisa que você falou até lá na aula de neurociência da infância, que você fala que as crianças vão ter mais demandas do que nós, enquanto adultos, às vezes, vamos dar conta de suprir, É. né? E eu me vi muito nesse lugar. Meus pais tinham 4 filhos, quer dizer, trabalhavam os dois fora. É claro que tinham demandas que não seriam supridas, mas eu vejo que as pessoas, elas caem muito num lugar assim, às vezes, de tipo assim, ou o meu pai fez tudo certo e eu amo meus pais e idolatro meus pais, ou os meus pais são culpados de tudo, né? E eu acho que nenhum desses lugares funciona. Então, quando você consegue olhar para o desamparo com esse lado mais humano, de que não, seus pais foram sim incríveis, eu tinha muito essa questão com os meus. Ih, Fran, você travou pra mim. Você tá Voltei, me voltei. ouvindo? Ah, tá. Uhum, uhum. E eu tinha muito essa questão comigo, assim, que já tinha sido algo, né, de olhar em terapia, enfim, de que assim, porque eu realmente achava que meus pais, eu acho que meus pais fizeram um bom trabalho. Mas isso não muda que existiu desamparo na minha história. E eu acho que a gente humaniza isso, né? Isso. Quando você entende o olhar e você consegue explicar para os pacientes o que é desamparo, como é que isso vem, como que isso influencia na sua história, eu acho que isso humaniza muito. É, é. E para nós, como psicólogos também, né, e área de saúde, a gente acho que entende o nosso preenche uma lacuna que fica aberta quando a gente tem desamparo, né? A minha sensação no desamparo
É uma lacuna que sempre permaneceu aberta nas pessoas que eu tratava e a gente não sabia fechar porque ela não tinha nome, ela passa despercebida, né? Uhum. E mesmo quando a gente sabe o que que é, como é que eu faço com isso agora, né? Como é que eu trato isso? Como é que eu preencho essa lacuna? E aí, quando você preenche, a pessoa começa a vestir de uma maneira diferente, ela muda. Sim. Porque ela não tá mais aqui, aquela dor que ela achava que era da vida, a gente fala, não, essa dor não é. Vamos fazer alguma coisa com ela. E para mim, quando eu entendi disso, porque eu me sinto desamparada várias vezes da vida. Essa semana eu me senti, né? Falei, nossa, eu fui olhar para minha agenda, falei, não vou dar conta dessa agenda. Tô exausta, tô cansada, a gente não dorme, o que eu faço e tal. E aí entendi, não, calma, isso aqui é meu desamparo falando mais alto do que a minha agenda. Deixa eu, tá, né? Deixa eu preencher essa lacuna em mim, com aquilo que a gente sabe que precisa de preencher, como que a gente preenche, para depois eu conseguir entregar isso para os outros, né? E isso realmente muda a gente. Sim. Agora eu lembrei de um dos entre nós que eu falei, nossa, gente, eu tô aqui, acabei de me dar conta que eu estou vivendo no automático. Minha filha não dormia a noite inteira, acordava 6 vezes por noite, eu amamentando, exausta. Vocês me perguntaram como é que você faz, eu falo, eu fingi que essa parte não existe. Eu tô indo no automático, nesse momento, se eu ficar pensando que eu não durmo, não vai dar. E aí eu lembro que você falou, é isso mesmo, eu também tô assim com as crianças, né? Tô sem mãe, trabalhando. E daí, quando a gente consegue conversar com todo mundo, a gente fala, nossa, a gente tá desamparada nesse automático, né? Verdade. Verdade. E sabe que a partir desse olhar eu consegui olhar assim com outros olhos para esse estar no automático, né? Eu tô no automático. Ó, alguém falou que tá travando. Será que ainda tá? Pessoal, escrevam aqui se tiver. Fala É, de dá, novo. dá pra estar no automático com um pouco mais de consciência, eu acho, né? Eu penso muito isso sobre a época da amamentação, né? Quando eu atendo mães, isso é uma coisa que vem muito. Tá, você vai entrar mais ou menos no automático, e você acorda a noite inteira, você não tem controle de quantas vezes você vai acordar, de que hora você vai acordar, né? Uhum. É caótico mesmo, mas se você ficar preso pensando nisso, você não vive, né? Você não É, enlouquece. mas dar nome para isso, eu acho que é tão importante, né? E quando é, a gente tem o que fazer com isso, das nossas decisões de vida, Sim. né? Você percebe desamparo muito na tua vida profissional e pessoal ainda hoje? Eu acho que eu consigo perceber com mais facilidade. É isso que você falou, assim, às vezes você olha para a tua agenda e você fala, eu tenho mais coisa do que eu vou dar conta essa semana, né? Uhum, Mas no fim das contas você vai ajeitando e você dá, mas é que parece que vem aquele lugar primeiro de dizer assim, você não vai dar, você não vai conseguir, né? uhum, Muito nesse lugar, assim, para mim. Tipo, as demandas com as crianças. Eu tenho muito mais demandas do que o que eu dou conta de resolver. uhum, Mas tem esse sentimento de, eu não vou dar conta, me sentindo incapaz, eu sei que vem desse lugar de que eu uhum. acho, né, muito do desamparo, de que eu não vou não vou ser capaz, não vou dar conta. E de alguma forma eu dou, mas não é talvez da forma, né, que a gente tem lá no alto padrão do que deveria ser, sei lá. Eu me vejo muito nesse lugar, assim, do ir aprendendo a lidar com as minhas demandas, E né, com as de um jeito mais suas consciente. fraquezas como não fraquezas, né? Sim, sim. Tanto que tá aqui, ó, vulnerabilidade não é fraqueza. É. É, Até gente, lembra gente que disso. live, eu acho. É porque eu vou te contar, Karina, quase todas as pessoas que estão na live, chega segunda-feira, 9 horas da noite, mandam, ai, Franciele, dá para cancelar? Aí eu falo, por que que você quer cancelar? Ah, porque eu tô com medo. Eu falo, não, então por medo não, que eu vou te acolher lá, fica tranquilo. Porque, olha, o medo vira aqui. E olha que é um medo muito irracional. São profissionais que trabalham, que atuam. E por que que a gente tem medo? Você vê? É um processo que a gente não entende, a gente vive nesse lugar. E sabe que isso me lembra muito a técnica. Tem uma técnica que eu adoro, eu acho que todas as técnicas, né? As técnicas, particularmente, elas têm um lugar muito especial para mim, porque eu acho que elas transformam, né, o nosso trabalho, assim, elas deixam a coisa mais palpável. Mas tem aquela técnica de reprogramando histórias malucas, que eu parei muito ontem para pensar isso, porque assim, eu me vi, o meu filho estava com uma picada no pé.
Vou contar o nível da história maluca que eu criei ontem pra pensar que eu não ia fazer a live hoje. Meu filho tá com uma picada no pé. E aí ele foi dormir e a picada estava um pouco inchada, e aí ele foi dormir e ele disse que estava coçando muito, ele não conseguia dormir. E aí eu comecei a pensar, falei, gente, será que foi uma picada de aranha? Será que foi algum bicho, né? Mas eu vou ter que ir com ele pro pronto atendimento de madrugada e eu não vou conseguir fazer a live com a Fran amanhã. Eu pensei, gente, não, né? Olha o nível que eu tô criando na minha cabeça para fugir, porque eu sei que eu estou ansiosa, eu sei que eu estou com medo de falar besteira, eu sei, né? E aí eu parei e eu lembrei muito dessa técnica, assim, do calma, né? Essa história maluca que eu tô contando para mim, isso é, né, o meu medo entrando em cena, né, o meu medo de me expor, a minha ansiedade, a minha angústia. Então, assim, nossa, a gente humanizar as histórias malucas é muito sensacional, assim, para mim, porque todo mundo cria. Só que as pessoas às vezes pensam que estão ficando doidas com isso e não, só é humano, né? É humano. É como isso transforma a gente mesmo, né? É uma coisa muito impressionante. Karina, se você tivesse entrado no PNP nunca, tá lá, estava lá. Eu já sei que você já estava num caminho, né? De criação com apego, de criação neuropositiva. Você já estava, acho que você já faz parte do grupo, já óbvio, da diferença enorme. Já é outra cabeça, né? Se você não tivesse entrado no PNP, você acha que você estaria diferente do que você está hoje? Eu acho que era capaz de eu ainda estar atendendo crianças, de eu não ter conseguido tomar essa decisão, né? E com certeza muito diferente em tudo, assim, Fran. Eu acho que na minha vida pessoal, assim, a consciência que eu consegui trazer para minha vida, né, de sair um pouco do automático, mas de encarar que vai ter coisas que não vão estar, principalmente com crianças na primeira infância, eu acho, né, que estão muito fora do meu controle, que muitas vezes eu vou ter que largar aquilo que eu planejei, aquilo que eu escolhi para atendê-las, né? E tá tudo bem, porque eu acho que meu nível de cobrança antes era muito diferente comigo, né? Então acho que conseguir acolher isso e conseguir tomar as minhas decisões, mesmo que eu vá no automático algumas vezes, mas tendo consciência disso, É outra coisa. outra coisa, né? Então eu acho que talvez a minha vida estaria mais atropelada se eu não tivesse entrado no PNP, eu não conseguiria estar nesse lugar de consciência que eu me vejo hoje. Ai, que lindo! Vou chorar às 7 horas da manhã. Não faz isso não que eu vou atender, eu choro junto. Ai, mas realmente porque faz. E eu acho interessante, eu pergunto, porque cada pessoa se transforma de um jeito diferente. A gente nota isso, né? E isso é uma das coisas que a neurociência também me trouxe. Assim, eu sou uma pessoa, eu não sou uma pessoa racional, mas de racionalidade foi uma das maneiras que meu cérebro encontrou para lidar com as dores do mundo, foi racionalizar, né? Perfeito. Aham. Sou muito emocional. Para lidar com tudo, meu cérebro aprendeu a racionalizar, senão eu não ia suportar, né? Então, dentro da psicologia, dentro das formações que eu tinha, que já eram bastante formações, o que eu fazia? Eu colocava as pessoas e os grupos em caixinhas para que eu conseguisse lidar com padronizações. Então, tem as pessoas que são assim, tem as pessoas que são assado, tem as pessoas... E isso funcionava muito bem para a minha profissão. E quando eu comecei a estudar neurociência, eu comecei a entender que essas caixinhas não podem existir. Hum, Acho que o cerne da neurociência cada um é de um jeito. Existe um desenvolvimento cerebral padrão, um padrão de cérebro de pessoas com ansiedade, existe um padrão de cérebro com pessoas em rejeição. A biologia é padronizada, né? O desenvolvimento biológico, porém, como vai isso é muito diferente. sim. Entender isso fez com que eu começasse a entender a mim, ou seja, então eu não preciso estar numa dessas caixinhas, porque eu nunca consegui me colocar em nenhuma dessas caixinhas. Eu até fiz um post essa semana. Eu sempre sou que não estava em caixinha nenhuma. E eu falava, Aham. como me entender, eu sou isso, sou isso, mas não sou aquilo, sabe? Eu não gosto, eu nunca gostei de parte de movimento, de time, eu não sou essa pessoa. Porque eu me sentia muito descolada das caixinhas. E eu comecei a entender as pessoas do mundo de outro jeito. Quer dizer, é você daquele sistema, né? Isso é Sim. muito maravilhoso, né? Nossa, demais. Demais. É muito maravilhoso, porque acho que isso traz para a pessoa a exclusividade humana que ela tem.
né? Mas ao mesmo tempo não deixar de... Não, existe um padrão biológico, existe um cerne de funcionamento que se desenvolveu desse jeito. A Karina é uma, Fran, né? E eu acho que isso ajuda também. Eu tenho muito um olhar assim, né, às vezes nos atendimentos, de que acho que isso tira as pessoas de um lugar de tipo assim, de bom e ruim, de vilão e mocinho, né? A gente tem isso muito forte culturalmente, mas quando você consegue entender que todo mundo é humano, que todo mundo tem essa base, que talvez aquela pessoa ali que você está vendo como difícil, né? Como parece que não vai, ela tem ali só uma história de desamparo e de mais dificuldades emocionais e que ela é tão humana quanto você, né? E isso, nossa, eu acho que isso realmente muda o mundo, assim, olhar dessa forma para as pessoas. Muda mesmo, muda mesmo. Ai, Karina, adorei. O pessoal tá dizendo aqui que amou, que gostou. Ó, obrigada por estarem aqui compartilhando vida, experiência, amor. A neurociência é para a sua vida. Que bom, que bom. Obrigada por estar aqui, ó. Live incrível, parabéns pelo trabalho de vocês. Então, gente, olha, quem quiser, eu nem sei se a Karina tem horário disponível, mas quem quiser marcar, quem for mãe, ou mãe, ou pai ou sua mãe, Karina, que você tem de hoje? Eu atendo adultos de forma geral, atendo pessoas que não são mães também, mas assim, tem sido a minha área mais de estudo só, né? Assim, a maternidade, porque realmente foi o que começou a vir mais pro consultório, então, mais Então, por isso. Ok. então quem quiser pode agendar consulta com a Karina. Você sabe que uma ontem na caixinha de pergunta, eu não respondi ainda. Ela me perguntou assim: sou mãe de dois, fico com as crianças. Não sei se sou mãe de dois, meu filho tem 2 anos. Acho que meu filho tem 2 anos, só cuido dele e tô começando a aqui me sinto prisioneira desse processo. E eu pensei exatamente isso que a gente sente. E ó, Hum, a resposta seria, então vai, cuide da mais de um tempo para você. Mas a resposta automática e até dos estudos é exatamente isso que a gente sente. A gente sente, quando vincula bastante com a criança, pioneira desse processo. Muitas vezes a gente não sabe nem sair dele, não sabe nem o que fazer, nem se pode, nem se deve, nem faz, né? e nem por onde começa, né? Que bom poder entender. Então eu vou responder a caixinha e vou falar assim, agenda uma consulta com a Garida para você poder depois Ai, elaborar essa sensação, porque eu acho que essa sensação na maternidade é uma das coisas que mais precisa de ajuda para elaborar, né? sim, sim. Você fala, as pessoas não te dão uma solução. Ah, vai cuidar da sua vida. Não pode ser prisioneira da criança. Ou mesmo sofre calada. E não é nenhuma dessas duas coisas. Assim, é uma sensação legítima de mãe, de um pai. Eu me sinto assim, minha filha não tem 2 anos. Essa semana eu tava assim, falando com o marido, falei assim, meu Deus, a gente vai cuidar das crianças, amor, a gente vai mexer um pouco os nossos, né, vamos fazer coisa e tal. E ele realmente, a gente vai precisar fazer alguma coisa, porque a gente é assim e acaba se sentindo esgotado, né? Mas aí assim, a gente se constrói um outro lugar, né? E tudo bem, às vezes a gente vai trabalhar e cuidar das crianças e tá ok, né? E faz parte de muito. Sabe, sentimento, né, Fran? Porque eu vejo muitas vezes as mães vindo com esse sentimento para terapia, mas vindo com esse sentimento com culpa, Uhum. né? Nossa, mas eu amo meu filho, mas tem horas que eu não suporto mais estar 24 horas por dia com ele, eu tô esgotada e eu me sinto culpada por estar sentindo isso. Eu falo, gente, é humano, né? É esgoto mesmo. As demandas da criança, principalmente a criança pequena, são muito grandes, são muito maiores do que o que a gente dá conta. Então tá tudo bem se sentir assim, né? Sim, E eu acho que só da gente humanizar esse sentimento, só isso já transforma, é, né? Tira a culpa. né? E culpa é uma coisa que a gente estuda em desamparo também, né? Culpa, desamparo. Ó, Karina, eu acho que a gente não terminou este papo. Teremos que ter outros. Escrever o que vocês escreveram, que eu tô aqui, tipo, tomando café com ela, perdão, mas o presidente que escreveu isso também. Vamos marcar mais. Acho que agora a gente tem que marcar mais pessoas no cafezão para a gente, né, ir dando para as pessoas como que existe essa possibilidade da gente sair dos estereótipos, sair de ter que estar
carimbado com grupos de sim ou não, de poder se acolher, de parar nas nossas individualidades, né? Nas nossas diferenças. Então, a gente teremos que continuar, vai ficar em aberto. Vai parar, você tem paciente, e eu também tenho que. Mas, obrigada, viu? Muito obrigada por vir, pela. Isso. Espero que vocês tenham amado a Karina. Eu adoro ela, adoro. E podem começar a seguir ela e agendar consulta. Às vezes, uma consulta, né, para esse tipo de mãe, assim, uma Sim, ajuda. sim. Organizar sua vida, sua agenda, tirar a culpa e seguir adiante já ajuda. Karina, obrigada. Obrigada a você, Fran. Adorei. Obrigada pela oportunidade. Um Tchau, gente. beijo. Tchau, tchau.